Com o passar dos séculos, tem acontecido o que o inimigo, Satanás, projetou que acontecesse com a humanidade. Enquanto o conhecimento que envolve a parte material e finita do homem aumenta, e aumenta geometricamente, atingindo as raias do absurdo e do inconcebível, isso na física, na química, na biologia, na cibernética, etc., o conhecimento acerca da coisa eterna, dos desígnios de Deus, do além do material, do físico, do temporal, ou é esquecido, ou é desprezado, ou é substituído por todo tipo de religiosidade, misticismo e invencionice doutrinária e dogmática. Assim, a não ser com uma pequena fração dos humanos, a incredulidade declarada é contestada por crendices inócuas, esposadas e defendidas pela imensa e esmagadora maioria, assemelhando-se isso ao que diz o provérbio popular: lá está o sujo falando do mal lavado. Existe uma disputa, às vezes explícita, às vezes não, entre a incredulidade declarada pelo ateísmo e pelo materialismo filosófico de alguns e a incredulidade camuflada ou escondida sob expressões de idolatria e por escancarado fanatismo. Recentemente, uma rede de televisão veiculou o que chamou de demonstrações de fé, imediatamente antes da visita do Papa ao Brasil. Demonstrações de fé? Nada do que foi mostrado, e a coisa demorou vários dias, chega nem perto do verdadeiro conceito de fé encontrado nas Sagradas Escrituras. Existiria fé sem fé? O pensamento positivo é fé, e também o é crenças populares, e lendas, folclore e tudo o mais que permeia o imaginário popular. Possuem argumentos os que defendem esses arremedos de fé para neutralizar as colocações de adeptos do ateísmo e do materialismo. Esses tipos de crenças, algumas profundamente infantis, não são páreo para ateus e materialistas, normalmente pessoas que adquiriram considerável conhecimento secular e acadêmico e que precisam, a todo custo, imprimir autenticidade àquilo em que acreditam, senão a vaquinha lá deles vai para o brejo com bezerro e tudo. Até o materialista ateu é assim. Ele crê no Big Bang. A coisa é estúpida, não faz sentido algum, mas é o que ele tem, e ele precisa acreditar naquilo de qualquer jeito. Nesses últimos dias, quando o Maitreya, o anticristo, se prepara para entrar em cena, seus assessores em todo o mundo dão os últimos retoques no cenário do palco, onde ele fará suas macabras exibições de prepotência, poder e engano. Alguns o assessoram sem terem consciência de que o fazem. Imaginam estar a serviço de uma personagem do bem, de um homem de Deus. A revista Veja, de 9 de maio de 2007, teve como matéria de capa a seguinte: Darwin, como ele mudou o mundo. Por que sua teoria da evolução ainda incomoda? O comentarista, autor da matéria, escreveu à página 114, abre aspas: antes dele, antes de Darwin, acreditava-se na versão religiosa, quer dizer, na versão bíblica, segundo a qual, por volta do ano 4004 a.C., de uma só tacada, Deus criou o homem, a mulher e os demais seres vivos, exatamente como eles são agora, fecha aspas. A versão bíblica incomoda grandemente essa gente,
pois tendo que admiti-la, teriam que admitir ipso facto a existência e a agência do Criador, o que eles não suportam, por darem uma de ateus inteligentes e de materialistas fora de série. Com muita razão disse o poeta: neste mundo existe bobo para tudo. E a revista super interessante de junho de 2007 rotula Darwin como o homem que matou Deus. Agora, pergunte-se a um deles se sabem de alguém capaz de explicar uma única célula do corpo humano. Deixemos o intrincado funcionamento de todo o corpo de lado. Expliquem, senhores ateus e materialistas, pela evolução, a simetria e a complexidade de uma única célula. Antes que chegue a tal explicação, que há de acontecer no dia de São Nunca, depois do meio-dia, consideremos as afirmações dos cientistas e professores, autores do livro Biologia das Células, Origem da Vida, Citologia, Histologia e Embriologia, José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Marto, ambos da Universidade de São Paulo. Lê-se no livro citado, a página 202, que uma célula é uma estrutura altamente organizada e sua divisão não pode ocorrer por mera partição. A divisão celular é um processo complexo, controlado nos mínimos detalhes pelo programa genético da célula. Os aspectos básicos do processo de divisão celular já são conhecidos, mas ainda existem muitos pontos a serem esclarecidos. Uma célula, antes de se dividir, executa uma cópia de todos os seus genes, duplicando assim seus cromossomos. Em seguida, os dois conjuntos de cromossomos são separados, formando dois novos núcleos. A célula então se divide em duas células filhas, que terão informações genéticas idênticas àquelas existentes na célula mãe. Agora convenhamos, isso tudo pode ser produto, ou poderia ser produto, de uma evolução? Isso cabe na cabeça de alguém sério? Mas o Maitreya não iria perder a chance de usar veículos como as revistas Veja e Super Interessante para convencer aqueles que por aqui, pelo Brasil, serão seus seguidores e que, em muito pouco tempo, receberão sua fatídica marca. As maluquices de Charles Darwin servem como uma luva às pretensões do Maitreya, pois representam e constituem uma enxurrada de posições incrédulas na inerrante palavra de Deus. O próprio Darwin declarou, no capítulo 6 do livro A Origem das Espécies, que, abre aspas, muitas objeções se devem, sem dúvida, ter apresentado ao espírito do leitor antes que haja chegado a esta parte da minha obra. Umas são tão graves que ainda hoje não posso refletir nelas sem me sentir um tanto abalado, fecha aspas. É isso mesmo. Darwin não tinha a convicção que seus seguidores imaginam que ele tivesse ou tenha tido. O cientista britânico Lee Davis, sobre a obra de Darwin, escreveu: calculou-se que nada menos de 800 frases no modo subjuntivo, tais como presumamos ou suponhamos, etc., são encontradas entre as capas do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Ora, quem tem certeza não fica com suponhamos ou presumamos, afirma categoricamente e expõe as provas.
Não foi o que aconteceu com Charles Darwin. O Dr. Tarmisian, fisiólogo da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, disse, abre aspas, os cientistas que estão ensinando que a evolução é um fato da vida são grandes vigaristas. E a história que contam talvez seja o maior logro que já houve. Não possuímos, nós cientistas, nenhum único iota de fato para explicar a evolução, fecha aspas. É bom saber, existirem ainda pessoas sérias, mas a realidade mostra que são poucas, principalmente entre os ateus e os materialistas. Depois de mais de 150 anos desde a publicação do livro de Darwin e com toda a evolução da ciência, a biologia ainda não tem respostas definitivas para várias questões sobre o funcionamento e a composição de uma simples célula do corpo humano. A evolução das espécies é uma balela. Dona Ciência, ela mesma, é que tem colocado sucessivas pás de terra sobre a teoria evolucionista. Por exemplo, a revista Veja, de 28 de setembro de 1994, publicou que já se sabe que o universo surgiu há mais de 15 milhões de anos e que os primeiros ancestrais do homem andavam pela África há mais de 4 milhões de anos. Mas a mesma revista registrou que hoje sabe-se que nem todas as ideias de Darwin eram verdadeiras. Descobriu-se, por exemplo, que as espécies podem adquirir certas características dependendo do ambiente em que vivem. Essas características não são hereditárias como Charles Darwin pensava. Não temos a intenção de combater e nem de convencer ninguém a que não creia nessas falácias. O que nos move é nossa confiança irrestrita nas afirmações teopneustos das Sagradas Escrituras, entre as quais está aquela que dá conta de ter sido a Terra, o sistema solar, as galáxias, os anjos, os homens e tudo quanto existe, produto da vontade e do poder criativo do Todo-Poderoso. Nenhuma galáxia existe que não tenha sido criada por ele. A ciência muda de postulado cada vez mais cedo. Nada nela é definitivo, pois depende de especulações, de experiências, de descobertas. As escrituras teopneustos, aquelas inspiradas por Deus, jamais tiveram que mudar uma só de suas afirmações. E elas cuidam muito mais das necessidades do ser humano nas questões espirituais e eternas que das poucas décadas de vida no corpo e do conhecimento que cerca essa vida efêmera. Se há quem admita e queira enterrar sua eternidade nas trevas e no engano, que esteja à vontade, mas existe como não fazê-lo. E as Sagradas Escrituras, principalmente o Novo Testamento, fornecem todos os detalhes. O remido, tendo sido sábio, valeu-se dos recursos do poderoso sangue do Senhor Jesus, invocando o seu precioso nome. E o remido consciente domina todas as nuances do plano de Deus e tem as respostas adequadas para todo tipo de incredulidade e de manobra, como essas dos seguidores do Maitreya, tidos e havidos como ateus e materialistas, que o sejam, e nós com isso. Registra a revista Veja, de 9 de maio de 2007, página 117, que Darwin encontrou conchas na Cordilheira dos Andes e desenvolveu a teoria de que as montanhas se elevaram lentamente a partir do nível do mar. Como era tolinho o tal do Darwin. Aliás, tolinho é todo aquele que não confia de forma definida nas afirmações escriturísticas teopneustos.
não é? E não se trata de confiar cegamente que isso